Olá, crianças, tudo bem? Então hoje nós estamos reunidos para nós louvarmos a Deus, orarmos e lermos um pouquinho da palavra, tá bom? Então vamos fechar todos os nossos olhinhos e vamos orar? Querido Deus, obrigada por mais esse dia, obrigada pela vida de cada criança, pela vida, Senhor, de cada família, Deus, que está assistindo agora esse vídeo, que Tu possa, Senhor, estar abençoando, cuidando, guardando, que os Teus anjos, Senhor, estejam acampados ao redor desta casa. Senhor, continua nos guardando, abençoa, Senhor, cada lar, que esse vídeo, Senhor, alcance muitas e muitas famílias, e que Tu possas estar no controle e continuar conosco, em nome de Jesus. Amém? Olá, crianças! Vamos adorar a Deus agora com as nossas ofertas. Vamos abrir as Bíblias em 2 Coríntios 9, 7. Peça para alguém abrir para você. 2 Coríntios 9, 7. Vamos ler. Cada um contribua segundo o proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então nós precisamos ofertar não por necessidade, não por obrigação, mas nós devemos ofertar a Deus com alegria, trazendo as nossas ofertas, que pode ser dinheiro, pode ser a nossa vida, os nossos talentos, o nosso louvor, o nosso serviço, ofertando a Deus com alegria. E você pode, onde você estiver, pedir para o papai depositar na conta da igreja a sua contribuição, sabendo que você está ofertando ao Senhor. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de ofertar. Aceita a nossa oferta como sacrifício vivo a Ti. Aceita, Senhor bendito, a nossa vida, os nossos talentos, o nosso tempo, o nosso dinheiro, derramando sobre cada criança as Tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, crianças. Nós vamos continuar estudando sobre a vida de José.
Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis 39. Gênesis, capítulo 39, e nós vamos ler do verso 1 ao verso 4. Diz assim: E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão. José achou graça em seus olhos, e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. Amém? Amém. Então nós vimos, no nosso culto passado, que em determinado momento os irmãos de José tinham inveja dele, tinham ciúme, tinham raiva e venderam José. José então foi levado, ou chegou até a casa de um homem chamado Potifar. A Bíblia nos conta que esse homem era comandante do exército de Faraó, do rei do Egito. E no momento que José chega na casa de Potifar, Potifar percebe algo diferente em José. José era um homem próspero. José, tudo que fazia era muito hábil, né? O Senhor Deus estava com José. Por esse motivo, Potifar vai e coloca José numa posição de destaque, uma posição onde José iria comandar a casa de Potifar, iria colocar em ordem a casa de Potifar. E ele ficou responsável, para lidar com todos os outros empregados. Entretanto, em determinado momento, a mulher de Potifar cria uma situação, fala uma mentira, algo que José não havia feito, e levanta essa calúnia contra José, e José é direcionado mais uma vez para um lugar ruim. José então vai parar na prisão. Na prisão, José fica triste. Poxa, ele sempre fazia algo correto, Tratava todo mundo da melhor forma, ele trabalhava da melhor forma, entretanto, sempre tinha algo para dar ruim. E foi isso que aconteceu. Mais uma vez, José, é levado como prisioneiro. E aí, naquela prisão, ele começou a se destacar. Lembrem, Deus tinha um plano na vida de José. José, aonde chegava, ele era próspero. E não foi diferente da prisão. No momento que o carcereiro, a pessoa responsável pela prisão, que tomava conta, observa a maneira de ser de José, ele vê que também José tinha algo diferente. José, então, naquela prisão, ele é colocado como um líder, como uma pessoa responsável pelos outros prisioneiros. E ali, na prisão, José se destaca. José é sempre muito organizado, sabia administrar, hábil, e aí ele interpreta sonhos também. A Bíblia fala que ele interpretou o sonho de um padeiro e de um copeiro. E Faraó, o rei do Egito, nesse período, teve 2 sonhos. E esses 2 sonhos, eles diziam o seguinte, eles mostravam para Faraó o seguinte: existiam 7 vacas gordas e 7 vacas magras. No sonho, as 7 vacas magras comiam as gordas. E 7 espigas, ele sonhou com 7 espigas bem bonitas, bem desenvolvidas, e 7 espigas pequenininhas, mirradas, que não conseguiram se desenvolver. No sonho de Faraó, essas espigas menores comiam as maiores. E Faraó ficou intrigado, ele ficou pensando: o que significa esse sonho? Ele chama todos os sábios, que estavam ali próximo a ele, e ninguém sabia interpretar. Ninguém sabia dizer o que significava aqueles sonhos das vacas e das espigas de milho. E aí foi que em determinado momento, o padeiro, que já havia sonhado, já tinha visto que José interpretava sonho, falou a Faraó que lá na prisão tinha uma pessoa que poderia interpretar o sonho dele. E o que aconteceu? No mesmo instante, Faraó foi e disse assim: então busquem esse homem, essa pessoa para mim. E assim foi feito. José foi trazido da prisão,
para estar com Faraó. E Faraó contou o sonho. Olha, José, eu sonhei 7 vacas magras comiam 7 vacas gordas. 7 espigas pequenininhas, mirradas, comiam as 7 espigas maiores. Já chamei todos os sábios daqui e ninguém sabe interpretar. Eu sei que você interpretará. E José, na sua humildade, fala assim, olha, eu não sei se eu vou interpretar, eu só sei que Deus vai lhe dar a resposta. E desta forma aconteceu, né? José vai e fala assim, Faraó, as 7 vacas gordas, as 7 espigas bonitas, bem desenvolvidas, significam 7 anos de fartura que o Egito vai passar. São 7 anos onde o campo vai produzir muito, os animais vão produzir muito, e nesse período é preciso que as coisas sejam armazenadas, os mantimentos sejam armazenados. E as 7 vacas mirradinhas, magrinhas, caquéticas, as 7 espigas pequenininhas que você sonhou, são 7 anos de escassez, são 7 anos de fome, são 7 anos de pobreza, são 7 anos que as pessoas vão passar necessidade. E José, né, na sua sabedoria, na sua intimidade com Deus, ele, além de interpretar o sonho, dizer que seriam, né, 7 anos de fartura e 7 anos de necessidade, de escassez, ele ainda sugere a Faraó que Faraó coloque uma pessoa para administrar, né, tudo aquilo que fosse plantado, tudo aquilo que fosse colhido. E essa pessoa ela teria que ser uma pessoa hábil, uma pessoa competente, uma pessoa que fosse próspera, se desse bem tudo que fosse fazer. E vocês sabem, né, o que Faraó fez? Além de aceitar a interpretação do sonho que José lhe deu, aceitou a sugestão. E foi então que a Bíblia nos conta que José assume a posição de governador do Egito. E aí ele assume mais uma vez uma posição de destaque. Muito bem, crianças. Então nós já vimos que houve os 7 anos de fartura e depois vieram os 7 anos de fome. Vocês se lembram que lá em Canaã, quem é que morava lá? A família de José. Jacó, o seu pai, os seus irmãos, com as suas famílias. E como havia fome em toda a terra, a fome também chegou em Canaã. E sabe o que foi que aconteceu? Jacó chamou os filhos e disse, olha, vocês vão até ao Egito, porque eu ouvi dizer que lá tem comida, e vocês vão buscar comida para nós, vão comprar comida. E os irmãos de José assim fizeram. E eles saíram então para comprar comida. Quando eles chegaram no Egito, José, que era o governador do Egito, se deparou com os seus irmãos. Será que José reconheceu seus irmãos? Reconheceu. E aí, vocês sabem o que foi que aconteceu? Os irmãos de José se inclinaram perante o governador do Egito. Só que eles não sabiam que aquele governador era o irmão deles, era José, a quem eles tinham vendido. E José se lembrou do sonho que ele teve, quando ele viu os seus irmãos inclinados diante dele. E José, que tinha reconhecido, começou então a conversar com eles, da onde eles tinham vindo, quem era o pai, né? Se ele tinha outro irmão. E eles então falaram, olha, o nosso pai já é velho, ele mora em Canaã, nós temos um irmão que é o filho da sua velhice. E José disse, olha, é o seguinte, vocês vão embora, vocês vão levar a comida, mas quando vocês vierem para o Egito, vocês têm que trazer o irmão de vocês mais novo, senão vocês não vão comprar comida. E eles chegaram em casa, deram para o pai o que eles tinham trazido, o alimento. Passou um tempo, aquele alimento faltou e Jacó mandou que eles voltassem de novo ao Egito. E aí então eles chegaram para Jacó e disseram, pai,
nós não podemos voltar para o Egito, porque o homem que nos vendeu o alimento, ele quer que nós levemos para lá o nosso irmão mais novo. E Jacó disse, não, isso eu não vou deixar. Então, nós não vamos ter comida. E como não tinha mesmo comida, Jacó cedeu. E o que foi que aconteceu? Eles viajaram para o Egito, desta vez levando o irmão mais novo, Benjamim. E a Bíblia diz que quando José viu Benjamim, ele se lançou ao pescoço de Benjamim e começou a chorar. E ele fez um jantar para os irmãos estavam com medo, e neste jantar ele se identificou para os irmãos. Ele disse, olha, eu sou José, a quem vocês venderam para o Egito. E sabe o que foi que aconteceu? Os irmãos começaram a ficar preocupados, com medo do que José iria fazer. Mas a Bíblia diz que José disse, olha, não se preocupem, porque o mal que vocês queriam fazer, Deus transformou em bem. Sabe por quê, crianças? Porque Deus, como nós já aprendemos, tinha um propósito na vida de José. E passava um tempo, José então mandou que eles voltassem para Canaã e trouxessem o seu pai para o Egito. E assim eles fizeram. E voltaram com Jacó e eles foram então morar numa cidade chamada Gósen. O que nós aprendemos com essa história, crianças? Nós aprendemos que quando Deus tem um propósito na nossa vida, independente de tudo que possa acontecer, este propósito ele vai se cumprir. E eu quero que vocês entendam uma coisa: Deus tem um propósito na vida de cada um de vocês. E nós cremos que o propósito que Deus tem na vida de vocês, este propósito vai se realizar. Amém? Que Deus nos abençoe, nos dê uma semana abençoada e nós vamos orar. E eu vou pedir que a Lília ore para encerrar este nosso culto. Amém. Amém, crianças. Como é bom saber que nós temos um Deus generoso, um Deus bondoso, um Deus que não é homem para mentir, não é filho do homem para voltar atrás. Ele vai cumprir aquilo que Ele tem nas nossas vidas, né? Amém. Os planos dele. Amém? Amém. Vamos orar, né? Vamos fechar os nossos olhinhos e falar com Deus. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo teu amor. Agradecemos, Deus, pelo teu plano. Agradecemos, Deus, porque independente de qualquer situação, a tua vontade, o teu querer vai se cumprir nas nossas vidas. Senhor, nós apresentamos cada criança que está aqui nos assistindo. Senhor, nós declaramos que eles são homens e mulheres prósperos. Amém. Assim como tu foste com José, tu vai ser, Senhor, com a vida de cada um. É verdade. Vai dirigir, vai proteger, vai guiar. E independente daquilo que eles possam vir a viver, eles vão sempre estar no centro da tua vontade. Amém. A tua prosperidade, a tua paz vai estar sobre eles, sobre as suas famílias, sobre os seus futuros. Nós declaramos uma semana de paz, uma semana de bênção, uma semana de boas notícias. Declaramos, Senhor, que tu estás no controle de tudo e por isso nós não seremos abalados. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças, Amém. E até a próxima semana. Amém. Chorar, Deus está com você todo dia, por onde andar. Ele ama cuidar do seu sonho também. Um amor assim não existe igual. Então deixa o medo pra lá. Vivencie de verdade.
precisa também. Desse amor não dá pra se esconder. Mesmo lá no Japão, até em alto mar, Deus vai sempre te dar atenção. Então deixa o medo pra lá e vem se divertir. Com Jesus tudo fica legal. Ele é um amigão e quer te ver sorrir. Deixe ele entrar em seu coração. Então deixa o medo pra lá e vem se divertir. Com Jesus tudo fica legal. Ele é um amigão